a mensagem ministrada ou sido através de João, a revelação do Cordeiro de Deus. E João diz: mas convenha que ele cresça e que eu diminua. E assim eu digo aos irmãos também nesta noite: mas convenha que Jesus cresça e que eu diminua a cada dia, em nome de Jesus. Que os irmãos enxerguem Jesus um no outro, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida da nossa irmã Jovita de Jesus, é a mamãe do nosso irmão Cosme. Que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Louvar a Deus pela nossa irmã Cláudia e a sua filhinha. Que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida do nosso querido e amado irmão Ariel. Que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. O varão Jailton, que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, eu preciso convidar o irmão Moisés aqui, em nome de Jesus, porque eu disse: tem que ter uma oportunidade, Moisés. E Moisés falou assim: eu tenho uma oportunidade. Ele veio hoje de colete, não é? Todo trajado como crente cheio de Deus. Eu falei: Moisés, você gosta da igreja? Eu falei: gosto. O que você sente quando você chega na igreja? Pastor, eu sinto um fogo do Espírito Santo. Amém? Moisés, a oportunidade está contigo. Dá paz do Senhor para a igreja. A paz do Senhor, igreja. Dá paz do Senhor mais forte. A paz do Senhor, igreja. Você fala assim: ser forte e, fala aí. Ele pode ir. Pra quem cantar? Fala: ser forte e. Ele pode ir. O Senhor é meu pastor, fala. O Senhor é meu pastor. O justo viverá, fala. O justo viverá. Fala agora assim melhor. Ah, tá. E aí, o Melhor salva de palmas para Jesus aí, igreja. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Queridos, eu quero convidar os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Cristo Jesus, segundo o evangelista Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 11, em nome de Jesus. Lucas capítulo 17, verso 11. Quando você encontrar, você se coloca sobre os seus pés, em nome de Jesus. Lucas capítulo 17, verso 11, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Cordeiro Santo, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem encontrou diz: eu vou para o céu. Está muito desanimado para ir para o céu. Quem encontrou diz: eu vou para o céu. Quem não me encontrou diz: espera um pouquinho, pastor, que eu também vou. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 17, a partir do verso 11, nós iremos ler um texto que relata a cura de 10 leprosos. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que a temática desta noite é gratidão. Amém? A palavra de Deus diz assim: e aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Quantos homens? Quantos homens? Os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai
mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, oh glória. E um deles, presta atenção, que eu quero ver se a igreja está ligada no céu agora. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Aleluia! E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano. Versículo 17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Versículo 19 e último. E disse-lhe Jesus: levanta-te, a tua fé te salvou. Espírito de Deus, aqui estamos na dispensação do Senhor. O pregador é imperfeito, mas a palavra é perfeita. Nos faz terra fértil, para que a semente da tua palavra gere vida em nossas vidas, e o teu nome mais uma vez seja glorificado nesta noite. Espírito Santo, muito obrigado. Assim nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos, em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui hoje com um texto ao qual eu, como pastor, não conseguirei ministrar ele por total nesta noite. É um texto que requer, no mínimo, 2 momentos para nós ministrarmos esta palavra. E para ministrar essa palavra, nós precisamos fazer uma introdução com a temática, tanto do culto, quanto desse contexto que acontece nesse relato de Jesus Cristo em meio aos 10 leprosos. Esse texto ele vai registrar aquilo que nós estamos hoje cultuando, Deus, e nós para com Deus, expressando gratidão. Olha para o teu irmão e fala: o tema. Olha para o teu irmão e fala: o tema é gratidão. Nós precisamos hoje fazer uma introdução à gratidão, porque se nós não soubermos o significado de gratidão, muitas das vezes nós estaremos nos comportando de maneira ingrata e ainda declarando que somos gratos. Então é importante nós observarmos o texto, porque aqui foi uma ação de milagre, de cura, e não foi somente em dos leprosos, foram em 10 leprosos. E esses leprosos, eles revelam, eles representam a nós, que outrora também estávamos leprosos, mortos em nossos pecados, em nossos delitos, caídos, perdidos, pecadores, e Jesus nos ressuscitou. Jesus nos deu uma oportunidade de ser ressuscitado. Mas agora eu preciso não ser os 9 leprosos, eu preciso ser o leproso que voltou glorificando a Deus, o leproso que voltou exaltando ao nome do Senhor, o leproso que voltou e se lançou aos pés de Cristo, o leproso que voltou dando graças ao Senhor, o leproso que voltou exaltando o nome do Senhor, o leproso que voltou expressando adoração e gratidão. É necessário. Mas é uma noite de introdução. É uma noite que nós precisamos, como eu já disse aqui, nós iremos iniciar essa mensagem hoje e terminaremos dentro de uma vontade de Deus segunda-feira. Então os irmãos que veio hoje tem que vir segunda para saber o encerramento da mensagem. Mas hoje eu preciso mergulhar com a igreja, aprofundarmos na palavra gratidão. Amém, igreja? Gratidão. Nós precisamos agora entender o significado de gratidão, mergulharmos na palavra gratidão. A palavra gratidão, ela revela que nós somos
devedores. Por quê? Porque alguém fez alguma coisa por nós e agora nós somos gratos a essa pessoa que fez alguma coisa por nós. E diga-se de passagem, o que foi feito por nós é graça. Nós não merecíamos o favor que Jesus fez na cruz por nenhum de nós. Nós não somos merecedores, nós jamais seremos merecedores. Então, em gratidão, nós somos devedores eternos a Cristo. E nós não temos condições de pagar. Por não termos condições de pagar, o Senhor nos deu gratuitamente. É caro demais, é muito caro a graça. Então o Senhor nos presenteou de graça. Mas não é porque é de graça que é barato. Então agora eu preciso ter gratidão por aquilo que Deus me presenteou e que eu não posso pagar. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Estão comigo, de verdade? A gratidão, ela precisa gerar obediência, porque em gratidão, sendo um devedor, agora me tornei escravo daquele que fez um favor para mim. Ou seja, eu sou servo, eu sou escravo. Escravo de quem? Escravo da pessoa de Jesus Cristo. E o mínimo que eu posso fazer para ser grato a Jesus é ser o quê? Vocês estão comigo? Não, só ela, né? É ser o quê? É ser o quê? O mínimo, a única coisa que eu posso fazer para agradecer a Jesus Cristo é sermos obedientes, porque a gratidão genuína gera obediência. A gratidão verdadeira gera obediência. A palavra de Deus vai dizer, irmã Jovita, que um dia Jesus estava à beira de um poço e ele senta à beira desse poço, e o texto vai dizer que ele estava cansado e com sede, e também com fome, porque os seus discípulos saíram à cidade para buscar alimento. Naquele poço chega uma mulher que não é relatado o nome, mas é conhecida como a mulher de Samaria, a mulher samaritana. Jesus pede água àquela mulher. Aquela mulher agora olha para Cristo: como podes tu pedir águas a mim, sendo eu samaritana e tu judeu? Diga-se de passagem, a Bíblia vai dizer que os judeus não se davam com os samaritanos, mas Jesus, ele não veio para fazer acepção de pessoas. Jesus veio para o ladrão, Jesus veio para a prostituta, Jesus veio para o pedófilo, Jesus veio para o assassino, Jesus veio para o mentiroso, Jesus veio para todo aquele que nele crê que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela mulher ainda não tinha compreendido. Ela pede agora a Jesus o quê? Jesus tinha a dar àquela mulher água, não a água que perece, mas a água viva. E ela agora reconhece que Jesus é profeta por causa da revelação. Jesus diz àquela mulher, quando é perguntada sobre o seu marido, ela diz: não tenho marido. Falas bem, tu não tem marido, porque tu teve 5 maridos e aquele que tu tem não é teu. Então agora aquela mulher diz: tu és profeta. Aquela mulher agora olha para Jesus e agora diz: tu és profeta. E Jesus diz: só porque eu revelo, tu falas que eu sou profeta? E quando veres eu subir aos céus junto com os anjos e assentar à direita de Deus Pai, o que tu vai falar? Aquela mulher agora corre daquele poço e vai à cidade e chama todo aquele povo para ter com Jesus. Jesus diz: olha, povo, que vocês que estão aqui, os seus ancestrais, os seus antepassados diziam que o lugar de adorar era no poço cavado por Jacó. O povo de Deus diz que o lugar para morar é lá, adorar é lá em Jerusalém. Eu vos digo que agora está aqui aquele que é maior do que Jacó. Agora está aqui aquele que é maior do que o povo escolhido. Está aqui agora o Cristo, Filho do Deus vivo. E digo a vocês uma coisa: o Deus de vocês é Espírito. E se vocês quiserem adorar, tem que adorar em Espírito. Mas não pode ser só em Espírito, tem que ter verdade. E a única forma de ser verdadeiro é sendo obediente. Obediente a quem? A Cristo Jesus. Mas não há obediência se não tiver gratidão. Não existe obediência sem gratidão. Jamais você vai conseguir agradecer se você não reconhecer que você deve a Jesus.
e você não tem condições de pagar a Jesus, porque aquilo que Jesus te deu não pode ser pago, é muito caro. O Filho do Deus vivo, ele é enviado à terra para padecer, para ser moído, para ser sacrificado, e agora esse sacrifício é perfeito, e agora em gratidão a Deus por esse sacrifício, eu preciso ser obediente. Gratidão gera o quê? Gratidão gera o quê? Vocês estão comigo em nome de Jesus? Gratidão gera obediência, mas a obediência não pode ser por uma obrigatoriedade, não pode ser pelo peso, porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele alivia. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A obediência não pode ser um peso na nossa jornada, muito pelo contrário, quem coloca peso é o mundo e quem tira o peso é Jesus. Então agora eu preciso ser obediente, movido pelo amor, e se eu agora obedeço por amor, eu passo a ser encontrado como um verdadeiro adorador, porque agora eu reconheço a presença do Senhor, agora eu reconheço que Jesus está aqui nesta noite, agora eu reconheço que o Espírito de Deus está em mim, agora eu reconheço que a palavra é verdade, agora eu expresso gratidão porque eu reconheço a presença de Deus. Gratidão gera obediência e precisa ser motivada pelo amor, porque a gratidão em obediência, ela gera adoração. Tem adorador aqui nessa noite? Tem adorador aqui nessa noite? Então olha para o teu irmão lindo e diz: você é adorador, então me dá um sorriso, porque adorador não pode ter cara de limão, adorador tem que ter um sorriso no rosto, porque o Espírito de Deus é um espírito de alegria. O Espírito de Deus é de alegria. Pastor, é de alegria? É. A palavra de Deus diz: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz que excede todo entendimento, alegria no Espírito Santo e justiça de Deus. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho uma alegria, independente do cenário, da circunstância, daquilo que eu estou vivendo, há uma alegria dentro do meu coração. E eu preciso ser grato por isso, amém, igreja? Pontos chaves para que você entenda a gratidão com a ótica bíblica. A palavra gratidão no original, no hebraico, é akarat atov, que revela dizendo reconhecer o bem. Nós produzimos alguma coisa boa? Nós podemos produzir alguma coisa de bom? Então, quando eu tenho gratidão, eu reconheço aquele que produz a bondade, eu reconheço aquele que é bom, eu reconheço aquele que derrama bondade sobre as nossas vidas. Agora eu preciso reconhecer que a bondade vem de Deus, que a benignidade vem de Deus, que a benevolência vem de Deus, e reconhecendo que tudo que eu tenho é mais do que eu mereço, agora eu preciso entender e ser grato a Deus. Tem gratos aqui nessa noite? Tem gratos aqui nessa noite? Vocês estão comigo ainda em nome de Jesus? Gratidão precisa ser visto como uma ótica de ordem de Deus, ou seja, fundamento, doutrina, princípio. Eu preciso entender que gratidão não é uma sugestão, gratidão é uma obrigação cristã. Gratidão, eu preciso agora produzir isso como um fruto ou como um dom que Deus me deu. O servo de Deus chamado Billy Graham diz que gratidão é um dom, e ele ainda é ousado em dizer que se pudesse avaliar ou classificar sobre os dons de Deus, a gratidão seria o dom mais perfeito fora do amor. Nos dons espirituais, a gratidão seria um dom perfeito, porque a gratidão vai produzir amor em obediência. Vocês estão comigo, igreja? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, a palavra de Deus diz, vai dizer para nós, não uma sugestão, mas uma ordem de Jesus para cada um de nós: em tudo dai graças, em tudo
mas o Senhor diz que tem que ser grato por todas as coisas, tanto elas convenientes quanto também as inconvenientes, porque no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma diz: se gloriei em Deus, dê glória a Deus, mas dê glória também na tribulação, porque a tribulação vai gerar paciência, a paciência vai gerar experiência, a experiência vai gerar esperança, e a nossa esperança está na pessoa de Jesus. Estão comigo, igreja? Preste atenção. Jesus está falando assim: ei, você está na prova, dê glória a Deus. Ele está falando assim: ei, a saúde está meio ruim, dê glória a Deus. Ele está falando: ei, a vida financeira está difícil, dê glória a Deus. Ele está falando: ei, a geladeira está meio vazia, dê glória a Deus. Ele está falando: ei, acabou o bujão, dê glória a Deus. Ele está falando que em tudo você precisa glorificar a Deus, porque é didático, tudo ensina, tudo aperfeiçoa. Em todas as coisas nós seremos mais do que vencedores, se compreendermos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me torno um vencedor se eu entendo que em meio à tribulação Jesus está conosco, assim como ele teve com Sadraque, Mesaque e Abednego diante daquela fornalha, aonde o rei da Babilônia diz: acende o fogo 7 vezes mais e lança esses que não se dobraram diante da fornalha. Jesus não impediu que eles fossem lançados na fornalha, mas na fornalha o quarto homem estava lá, ele estava lá, ele estava lá, e nenhum deles se queimou. Aleluia! Tem que dar graças a Deus no meio do fogo, tem que dar graças a Deus na cova do leão, tem que dar graças a Deus diante do mar vermelho, tem que dar graças a Deus diante da peleja, tem que dar graças a Deus por todas as coisas, porque gratidão é uma ordem, não é uma sugestão. Se você é cristão, você não pode viver em murmuração, porque o Senhor abomina a murmuração. A murmuração é uma ofensa a Deus, a murmuração é adoração ao diabo. Tudo que o diabo quer é que você murmure, que você reclame, que você duvide, que você interrogue, que você não creia. Tudo que Satanás quer é que você seja um ingrato, porque a ingratidão é o contrário da adoração. Na ingratidão tem desobediência, na ingratidão não tem amor, na ingratidão não tem adoração, na ingratidão não tem verdade, na ingratidão não tem confiança, na ingratidão a incredulidade ela se revela. Então em tudo eu preciso ser grato. Olha para o teu irmão e fala: tem que ser grato. Ei, olha para o teu irmão e fala: tu concorda com a Bíblia? Não é com o pastor, não olhe para o tom de voz do pastor, porque de repente você está falando, o pastor está falando muito alto, ele está gritando, parece que está sem microfone, mas olha para o teu irmão e fala: tu concorda com a Bíblia? Não olha para a voz do pastor não, olha para as escrituras sagradas que diz que em tudo temos que dar graças a Deus. É graças a Deus. A palavra do Senhor vai dizer, queridos, que quando nós entramos nesse ambiente de gratidão a Deus, esse ambiente de agradecimento a Deus, nós agora passaremos a louvar a Deus. Obrigado, meu querido Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? A palavra vai dizer que quando nós, vem comigo, igreja que vai morar no céu, quando nós agora recebemos a doutrina, o dom, o fundamento, o princípio da gratidão, a expressão do nosso rosto vai mudar. Aquele rosto preocupado vai agora sair da nossa face, e agora a nossa confiança será estabelecida. Por quê, pastor? Porque agora, independente de qualquer coisa, eu louvarei e adorarei
Espírito Santo está no meu coração, e na minha jornada, na minha caminhada, eu salmearei o Senhor. No Salmo 100 vai dizer que nós entramos no átrio, no santo lugar. Átrio é a porta do templo, ou seja, quando você chega na porta desse templo, você já chega glorificando ao Senhor. Você não precisa do estímulo do pastor, porque você tem a alegria do Espírito Santo, você tem o batismo do Espírito Santo, você tem o fogo do Espírito Santo. Você não precisa que o pastor diga dê glória a Deus. Não, o fogo está queimando como uma sarça no teu coração. Então, independente da circunstância que você está vivendo, você glorificará o nome do Senhor. O salmista vai dizer: ei, que permanece na região do silêncio foram aqueles que desceram à sepultura, mas vocês que foram ressuscitados em Cristo Jesus devem glorificar. Não pode ficar em silêncio, tem que dar glória misturado com aleluia e dizer: Espírito Santo, tem gratidão na minha vida. Louvor e adoração, amém? Vem comigo, Salmo 150 diz: todo ser que respira, todo ser que respira. E por que tu está em silêncio respirando aí? Todo ser que respira tem que louvar a Deus. Mas eu quero dizer para você que louvor não é somente música, porque tem muita gente que canta, mas não adora. Tem muita gente que tem dom de cantar, mas não sabe adorar. Por quê? Porque a adoração não é uma música somente. Adoração é uma vida cheia do Espírito Santo. Adoração é um comportamento alinhado com a vontade de Deus. Adoração é uma vida de obediência. Adoração é uma vida de gratidão. Adoração é eu entrar neste lugar e saber que o meu Senhor está sendo cultuado. Você entra aqui, queridos, e se você não entender que não é sobre o pastor, não é sobre o cantor, não é sobre nós, é sobre aquele que nos deu a vida, é sobre o autor e consumador da nossa vida, é sobre Jesus Cristo, o meigo lá da Galileia, o Nazareno que veio na terra e nos deu vida, e vida em abundância. Olha para o teu irmão e fala: a gente precisa adorar a Deus. Olha para o teu irmão cheio da graça, e para nós precisamos adorar a Deus. É Ele que tem que ser adorado aqui neste lugar, é Ele que tem que ser exaltado aqui neste lugar. Gratidão, amém, igreja? Um homem cheio do Espírito Santo, ele entende que a gratidão gera multiplicação. Quem está comigo? A gratidão gera o quê? Multiplicação. Como assim, pastor? Eu quero crer que os irmãos é de Bíblia e eles lembram de um texto ao qual Jesus estava ensinando em meio a um monte. A Bíblia vai dizer que eram mais de 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. O texto bíblico vai dizer que naquele momento, no fim da tarde, as pessoas agora têm fome, mas eles não tinham dinheiro para comprar comida, e ainda que tivesse dinheiro era muito longe para comprar, e ainda que fosse perto era muita comida para trazer. E Jesus disse: o que é que nós temos aí para servir esse povo? Aí surge um jovem lá, ele estava com os peixinhos e os pães. Os discípulos dizem: tem uns peixinhos e os pães, mas não dá para servir a todo mundo. E Jesus diz: ei, começa a organizar aí os grupos de 50 e 50, e o Senhor agora pega o cesto, o Senhor agora
multiplicação. Se você é grato, Deus multiplica. Porque Ele é bom. Ele é o dono do ouro e da prata. É Ele que sustenta. É Ele que governa. É Ele que é o dono da igreja. Quando você vem ao altar devolver o seu dízimo e a sua oferta, se você não fizer isso com gratidão, é em vão o seu dízimo, é em vão a sua oferta. Mas a Bíblia diz: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas aquele que semeia em abundância ceifará. A palavra de Deus fala sobre multiplicação. A gratidão gera multiplicação na provisão. Se você crê na palavra de Deus, glorifique o nome do Senhor. Não é sobre dinheiro, é sobre gratidão. Não é sobre dízimo, é sobre gratidão. Não é sobre recursos financeiros, é sobre gratidão. Naquele lugar tinha poucos pães, naquele lugar tinha poucos peixes, naquele lugar tinha muita gente, mas o Senhor que vive no meio de nós é fiel. Deus é fiel, Yasmin. Deus é fiel. Nós precisamos ter gratidão. Porque se Ele não multiplicasse aquele dia, Ele continuaria sendo fiel. Nós louvamos a Deus, porque Ele é fiel independente de nós. Porque se fosse olhar Ele para nós, Ele não tinha necessidade de ser fiel. Mas a fidelidade está nele. A fidelidade é um atributo dele. A fidelidade é uma essência de Deus. E Ele derrama sobre nós o dom da gratidão. Olha para o teu irmão de novo, balança ele e fala: é gratidão, irmão. A palavra hoje é gratidão. Para de reclamar. Olha com ousadia para ele. Fala, Fernando. Para de reclamar, Ana. Para de reclamar, Ariel. Fala, para de reclamar. Porque o Deus da nossa vida está nos ensinando nesta noite a ter gratidão. Presta atenção. É culto de doutrina. A gratidão gera a percepção. O que é isso, pastor? Fala mais claro. A gratidão gera visão. A gratidão gera ótica. A gratidão gera discernimento das coisas espirituais. Quando andamos em gratidão, o Senhor nos mostra o mundo espiritual. O mistério oculto aos olhos do mundo é revelado à igreja que anda em espírito. A igreja que anda em gratidão, é revelado os mistérios profundos do mundo espiritual para uma igreja que não murmura, para uma igreja que não duvida, para uma igreja que não reclama, mas para uma igreja que adora. O Senhor revela a todos aqueles que creem o mundo espiritual. Você agora começa a ter ótica, você agora começa a perceber. Estão comigo? Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que todas, eu disse o quê? Eu disse o quê? Olha para o irmão e fala: é todas. Fala para ele: é todas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Há um propósito de Deus para a igreja, quem crê nisso? Há um propósito de Deus para a igreja, quem crê nisso? Eu não vou fazer isso com vocês, porque se eu perguntasse para você, Guilherme, qual é o seu propósito, você poderia titubear: pastor, eu ainda não sei qual é o meu propósito. Se eu perguntasse hoje: irmã Ana, qual é o seu propósito, você poderia titubear: pastor, eu ainda estou buscando descobrir o meu propósito. Mas Jesus tem um propósito para a igreja. Está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é o propósito? É vida eterna. Olha o teu irmão, fala: eu descobri o meu propósito. O propósito de Deus para a igreja é a eternidade. Eu descobri o meu propósito, pastor. O propósito de Deus para a minha vida não é só viver um tempo aqui na terra, é viver para sempre lá no céu. Eu tenho um propósito e o
para a igreja que vai morar no céu: seja grata, porque no mundo tereis aflições. Seja grata, porque no mundo tu vai passar por dificuldades. Seja grata, porque nesta terra que jaz em trevas, as lutas serão grandes, as provações serão ferrenhas. Seja grato, porque se tu for grato, eu digo a você que em mim tu serás mais do que vencedor. Eu digo a você nessa noite: seja grato, porque em Jesus Cristo, a Bíblia nos diz, irmão Ariel, todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. Jesus é o nome dele. O Espírito da verdade. A palavra de Deus vai nos dizer que agora as escamas caíram dos nossos olhos, os comichões saíram dos nossos ouvidos. Em meio à luta agora eu não vou atribuir ao diabo, porque o diabo não tem poder. O diabo, diz a palavra de Deus, que o lugar dele é debaixo da sola do nosso pé. E se ele está debaixo da sola, em Jesus nós esmagamos a cabeça da serpente. Então a luta é didática, é para te ensinar. É para te ensinar a ser fiel, é para te ensinar a santificar, é para te ensinar a amar ao próximo, é para te ensinar a agradecer. A luta que Deus permite é para que Ele possa se revelar. Pastor, me mostra na Bíblia. Deus tem um homem na geração chamado Jó. Vistes o meu servo Jó, servo justo e fiel. Nesta geração não há um igual a Jó. E Deus agora, Ele permite a luta, Ele permite a peleja, Ele permite a dificuldade, Ele permite a perca da saúde, Ele permite a perca dos bens materiais, Ele permite a peleja difícil, que se fosse um de nós desistiríamos, mas Jó permaneceu fiel, glorificando ao Senhor. E lá no capítulo 42, a palavra de Deus vai dizer: Jó agora se lança no pó e na cinza e se abomina e diz: Senhor, perdoa-me, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vejo face a face. A luta revela o rosto de Deus. A peleja revela a face de Deus. Na dificuldade você tem um encontro, um relacionamento, uma intimidade, uma esperança em Deus. É no meio da luta, igreja, amém? É no meio da luta, igreja, amém? Amém mesmo de verdade? A ingratidão, presta atenção, está lá em Romanos capítulo 1, versículo 21. A ingratidão, ela gera maldição, ela gera condenação. Capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus vai dizer para nós que o ingrato recebe a loucura de Deus. A pessoa fica louca quando ela é ingrata. A pessoa perde a mente quando ela é ingrata. A pessoa não tem saúde mental se ela for ingrata, porque o Senhor diz aos insensatos que não agradecem a Deus: o que lhes vale é a loucura. É a loucura como resposta da justiça, como resposta do juízo de Deus à ingratidão. Amém, igreja? Estão comigo ainda? Pastor, é Deus que permite a loucura? É Deus que permite a loucura quando você não entende que gratidão é um fundamento, gratidão é um mandamento, gratidão é uma ordem de Deus. Estão comigo aqui ainda? Estão comigo mesmo, verdade? Presta atenção, queridos, para nós fecharmos. O significado de gratidão na Bíblia, presta atenção. Gratidão não é um obrigado somente. Gratidão não é uma palavra obrigado, não é sobre isso. A gratidão é o reconhecimento profundo das bênçãos
bênçãos e bondades de Deus. Uma virtude que envolve louvor, adoração, contentamento em todas as circunstâncias, em todos os cenários. É uma atitude de coração que transforma a vida, indo além das alegrias, e inclui também os desafios, reconhecendo Deus como soberano e provedor e provisor da tua casa. A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão e nem a sua descendência, mas eu agora, como salvo em Cristo Jesus, eu preciso dar a resposta, eu preciso manifestar tudo isso com ações de graça, eu preciso manifestar tudo isso com cânticos, eu preciso louvar a Deus enquanto tenho ar para respirar, eu preciso entender que isso é essencial para uma vida espiritual fortalecida e gerando um relacionamento com Deus e com os irmãos. Amém, igreja? Quem está entendendo diz amém. Está entendendo de verdade? Está entendendo? Então tu vai levantar o teu lugar e fazer uma dupla de oração. Os irmãos vão colocar um louvor. E agora você vai fazer uma oração de gratidão. Homem com homem, mulher com mulher. Em nome de Jesus, rapidinho. Rapidinho, em nome de Jesus. Em espírito de adoração, faça uma dupla de oração. Louvado seja Deus. Faça uma dupla de oração. Primeiro peça perdão a esse irmão que você está aí conversando com ele. Fala, me perdoa, meu irmão. Me perdoa pela minha ingratidão. Me perdoa por conta das vezes eu desisti de você. Me perdoa por conta das vezes eu pensei mal de você. Fala para ele, não tem ousadia não. Fala para ele. É para isso que Deus te deu o Espírito Santo. É para você ser verdadeiro.